O ano era 52 a.C. Júlio César comandava uma de suas mais famosas campanhas, as Guerras Gálicas. Em uma cidade chamada Alésia, localizada no coração da França atual, ele cercou o líder gaulês inimigo, que tinha 80 mil soldados em seu comando. O que Júlio César não sabia era que os gauleses conseguiram mandar uma mensagem para fora da cidade pedindo ajuda, e um exército de cerca de 100 mil aliados respondeu ao seu pedido. Em poucos dias, Júlio César se viu cercado em seu próprio cerco. Com inimigos dos dois lados, o líder romano, em menor número, tinha apenas duas escolhas: ou lutar ou se render e dar adeus a todos os seus projetos para a República Romana. Como a história nos ensina, Júlio César escolheu a primeira opção, lutar. E quando ele escolheu isso, Júlio César sabia o preço que devia pagar caso ele falhasse. Ele e todas as suas 12 legiões, contabilizando cerca de 60 mil romanos, seriam totalmente aniquilados. Eu sei que a sua vida provavelmente não carrega o mesmo peso dramático que essa situação do Júlio César na Gália, mas eu te pergunto duas coisas. Você sabe qual que é o custo do seu fracasso? E se sim, esse custo te paralisa, te faz querer se render, ou ele te motiva para você continuar lutando? E antes da gente continuar esse vídeo, já sabe, né? Deixa o like aqui embaixo, você vê o trabalho incrível que a equipe da Jovens fez para você poder ter esse conteúdo de graça. Então só dá o like para valorizar o trabalho dessa equipe que fez com tanto carinho todo esse material. Você dar o like é o maior pagamento que você pode fazer pelo fato da gente estar produzindo isso para você gratuitamente, beleza? E também se assim mostra para o YouTube para ele te mostrar mais vídeos legais das Jovens que vão começar a aparecer aí na tua timeline, beleza? Bom, simbora pro vídeo. Quem nunca teve medo de fracassar, que atire a primeira pedra, né? O medo é um sentimento natural do ser humano e parece que ele sempre vai estar presente na sua vida. Mas o medo de fracassar em um projeto importante pode ser paralisante e ele pode te deixar estagnado por você temer a consequência que é daquilo dar errado. Então, como é que a gente pode superar esse medo? Como encontrar a coragem para seguir em frente, apesar das incertezas e apesar dos riscos? Então, vamos começar combinando uma coisa aqui, ó. Ter medo de fracassar é como ter medo do escuro quando você é criança. Ou para umas pessoas quando você já é adulto. É um medo que, se você parar para pensar a fundo, não faz muito sentido. E eu te digo isso porque o fracasso é uma coisa tão comum nas nossas vidas que ele sempre fez parte do nosso dia a dia, assim como o escuro faz também. Então faz o exercício e pensa consigo mesmo. Quantas vezes você fracassou antes de você aprender a andar de bicicleta? Ou de aprender a tocar alguma música num instrumento musical? Quantas vezes você participou de um processo seletivo e você não teve sucesso? Quantas vezes você falou alguma coisa para alguém que você logo viu que não era muito legal? O que aconteceu quando você errou? Quando você falhou em cada uma dessas coisas? Muito provavelmente você se arrependeu e pediu desculpas, ou então foi lá e tentou de novo até, eventualmente, você passar por cima de todos aqueles fracassos e conseguir fazer melhor na outra vez. Você não está na situação do Júlio César, você não vai perder a própria vida caso você venha a fracassar. E é óbvio que isso não significa que o medo do fracasso seja uma coisa ilegítima ou simplesmente fácil de superar. Só que a boa notícia é que existem estratégias que você pode usar para lidar com esse medo. A primeira coisa a se fazer é reconhecer que há medo. Admitir para si mesmo que o medo existe e que você precisa criar meios de superá-lo. Augusto Curry disse uma vez numa palestra que há muitos mais animais peçonhentos na mente humana do que na selva amazônica. Ignorar ou tentar suprimir o seu medo só vai fazer com que o seu medo cresça e cresça cada vez mais e acabe assumindo o controle de você. Mas reconhecer que você tem medo vai te ajudar a evitar comportamentos que são autossabotadores. É quase como se você fosse capaz de, quando você tiver medo, pensar: bom, eu sei que isso é uma resposta do meu cérebro buscando me proteger, mas que não tem base em realidade. Eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu tô mal, eu tô com medo por conta de uma coisa que é fruto da minha imaginação e não do mundo real. Quando você entende isso, fica mais fácil de você continuar mesmo assim. E você precisa fazer isso, você precisa reconhecer que você tem medo, porque quando você tem medo de falhar, você acaba deixando de fazer várias coisas, você procrastina, você evita situações desafiadoras que podem te fazer crescer. E aí, evitando encarar o medo, você acaba fazendo escolhas que te levam para longe do seu objetivo. É o medo de você perder R$500 que te impede de você tentar começar um e-commerce que potencialmente pode gerar muito mais dinheiro que isso. É o medo de você comprar um curso sobre negócios ou educação financeira que vão permitir com que você consiga evitar perder muito mais dinheiro no futuro e ganhar dinheiro que vai compensar aquilo. É o medo que te faz deixar de arriscar e fazer coisas que a sua família não concorda, cuja única consequência só vai ser lá na frente te fazer pensar: putz, mas e se eu tivesse arriscado? E se eu tivesse vivido a vida nos meus termos e não nos termos das outras pessoas? Bom, e aí depois de você reconhecer e decidir enfrentar o seu medo, você vai precisar saber de outra coisa. Número 2, sucesso e fracasso
não estão em lados opostos do espectro. Fracasso faz parte obrigatória do processo. Olha, todas as pessoas que se tornaram bem-sucedidas, seja lá o que bem-sucedido significa para você, elas já falharam inúmeras vezes antes de atingir os seus objetivos. A diferença é que elas não deixaram o medo do fracasso impedir delas continuarem tentando. Então, se você fracassar, abraça isso. Abraça o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento. Que agora você tem menos um caminho de como não fazer algo. E por eliminação, então, agora você está mais perto de encontrar o caminho que funciona. Tem um empreendedor brasileiro, ele chama Geraldo Rufino, talvez já tenha ouvido falar. E esse cara quebrou 6 vezes antes de dar certo no próprio negócio. E, cara, ele não era o tipo de pessoa que podia se dar o luxo de perder o próprio dinheiro. Ele não tinha base familiar, ele não tinha estrutura. Na infância, ele era catador de lixo. Na adolescência, ele trabalhou de office boy. E depois, com os irmãos, ele abriu uma transportadora e perdeu toda a sua frota de caminhões em um acidente. Mesmo assim, o Rufino não desistiu. Ele enfrentou seus medos e seguiu em frente até dar certo. E aí hoje você pode ir lá no perfil dele, ver os vídeos dele e ver ele mesmo contando a própria história por aí. Mas agora falando da sua história, entende desde já. O fracasso vai fazer parte dela, obrigatoriamente. Já espere isso. Isso é bom. Você não consegue ganhar tudo de bom na vida de mão beijada. E numa boa, você nem deveria, porque o gostinho de você conseguir conquistar as coisas, ele só vem se você sabe que você precisou suar para aquilo, que você precisou passar por maus bocados e que você ainda assim persistiu. O próprio Júlio César, ele não venceu em todas as suas batalhas, porque esse é o custo que se paga caso você queira conquistar coisas grandiosas. Sempre que você estiver enfrentando uma grande dificuldade na sua vida, lembre-se, crescer dói. E ficar estagnado pode até ter mais fácil, mas no futuro, irmão, vai doer mais ainda. Diferente de dar o like nesse vídeo, né? Que não dói nada e ainda assim te faz crescer sem que você precise passar por risco ou dor ou qualquer coisa. Que lindo. Assim como se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os outros vídeos também. E antes de a gente continuar, eu só queria dizer que eu tô com muito orgulho, cara, porque a minha empresa, Jovens, ela acabou de criar o projeto da minha vida, da nossa vida, que chama Level 5. A Level 5 é um compilado de conteúdos que a gente entende que contém as principais habilidades que vão garantir que você pode se destacar nesse mercado de altas mudanças. A gente sabe quanta coisa que está acontecendo hoje, com inteligência artificial vindo por aí, várias automações e carreiras mudando e o mercado mudando e a gente não sabe como que a gente pode se destacar. E aí a Jovens criou um compilado de dezenas de cursos dados por as maiores referências nos seus mercados, de forma estruturada com a didática das Jovens, que foram feitos exclusivamente para que você pudesse aplicar esses aprendizados na sua vida, seja na sua carreira profissional ou seja em empreendimentos. Você vai precisar desses conhecimentos em qualquer negócio. Para você também poder se tornar um assinante Level 5 e chegar no próximo nível, é só você vir aqui embaixo, clicar na descrição para você ver todos os cursos que você vai ter acesso numa assinatura bem baratinha que a gente está produzindo para você. Então, de novo, link aqui na descrição para você assinar a Level 5. Mas vamos continuar. Agora que você já reconhece que você tem medo e você sabe que você não deve se livrar do fracasso, mas abraçá-lo como um grande amigo, aprende com os erros. Esse é o número 3. Aprende com os erros, cara. Se você fracassar de vez em quando, isso faz parte do processo. E a única coisa que você pode tirar desses fracassos é aprendizado. E quem aprende com os erros, ao invés de ser teimoso em continuar insistindo neles, acerta mais. E nem sempre você vai precisar aprender com o seu próprio erro. Eu tenho certeza que você tem um amigo, ou uma amiga, ou um familiar que cometeu algum erro, acabou terminando um relacionamento amoroso de longa data. Às vezes esse foi o seu caso. Ou então você conhece um empreendedor que tentou colocar muito dinheiro numa nova iniciativa, mais do que ele poderia perder, e aquilo acabou dando desastrosamente errado. Às vezes você conhece alguém que tentou focar em um monte de coisa ao mesmo tempo, acabou não focando em nada. Enfim, você pode olhar para todas as situações e aprender com elas também. Aprender com os erros dos outros é valioso para acelerar o seu próprio processo de aprendizado. E, de novo, mais um motivo pelo qual você deveria estar na Level 5 também. De novo, o link está aqui embaixo. Você não precisa cometer erros para você conseguir os seus primeiros clientes, para você desenvolver seu primeiro produto, para você ter um baita de um relacionamento bom de longo prazo, para os seus clientes continuarem comprando de você, para você contratar as pessoas certas para sua equipe. Porque eu e dezenas de outros empreendedores que já fizeram todas as formas mais erradas possíveis disso, aprenderam, entenderam como se faz certo e produziram esse conteúdo para você. O número 4 eu vou falar no final. Tem uma história de que uma vez, quando Júlio César era governador da Espanha, ele sentou em frente a uma estátua de Alexandre o Grande. E aí, Júlio César começou a chorar. Qual que era o motivo? Júlio César tinha 33 anos de idade na época, e ele percebeu que Alexandre, com a mesma idade, ele já havia conquistado metade do mundo conhecido. E aí Júlio César pensou,
Quem é que vai se lembrar de um simples governador romano da Espanha? Quem falaria no nome de César depois que César morresse? Júlio César não havia alcançado nada realmente similar aos feitos de Alexandre o Grande com a sua idade. E essa comparação encheu ele de medo. O medo de fracassar e não ver suas ambições se tornando realidade. Naquele momento, ele poderia simplesmente pensar que a sua juventude havia passado e que ele não poderia conquistar mais nada de significativo. O ato de comparar os seus feitos até então aos feitos de Alexandre o Grande poderia ter feito que Júlio César escolhesse abandonar todos os seus sonhos por achar que já tinha passado o tempo dele e que não tinha mais nada o que fazer. Mas ele usou isso como um motivador, na verdade. E o resto é história. Júlio César foi responsável por transformar a República Romana no grande Império Romano. Então, sim, se compare com as outras pessoas, mas não se compare com o que não importa, como a idade que você tem ou então o tempo que você teve comparado ao que outra pessoa teve também. Porque cada um tem backgrounds muito diferentes. Além de que cada pessoa tem a sua própria jornada e o seu próprio ritmo. Então só se compare aos outros na medida daquilo que pode realmente fazer com que você se inspire para almejar o mesmo. Então não se deixe intimidar pelo sucesso de esses jovens que, 18, 19, 20 anos, que aparentemente zeraram a vida, já conquistaram uma fortuna e te fazem olhar para si e pensarem, caramba, eu não tenho mais tempo, eu já não sou mais jovem assim, o que eu fiz de errado, eu não tenho mais nada o que fazer. Não, cada um tem o seu ritmo. Se compara com essas pessoas somente na medida do conhecimento que elas tiveram que aplicar para conquistar os seus resultados, o que todo mundo pode fazer. Júlio César quase se intimidou pelo sucesso de Alexandre, assim como muita gente se deixa intimidar pelo que os outros conquistaram. Se o seu foco estiver em eu não consegui a mesma coisa que aquela pessoa da mesma idade que eu, até mais nova, conseguiu, ao invés de uau, se essa pessoa que é muito mais nova conseguiu isso daqui, eu que sou mais maduro e experiente, eu conseguiria até em menos tempo. Se o seu foco não for esse aqui, você vai ficar estagnado, porque você vai achar que não tem esperança. Então mantenha o foco na sua própria jornada e no progresso que você está fazendo. E só se compare aos outros, se for para servir de fonte de inspiração e de padrão de qualidade do que você entrega para o mundo. Esse é o número 4. E eu vou te falar o número 5 agora, mas como a gente costuma fazer, sempre vai ter um próximo número 6 aqui, como um token de over-delivery que a Jovens gosta de entregar para você. Então vamos lá. Número 5. Desenvolva sua autoconfiança. De um lado, isso é uma das coisas mais importantes que você precisa fazer para garantir que você vai chegar em qualquer lugar. E de outro, também é uma das mais difíceis de você conseguir. Autoconfiança é, por definição, acreditar em si mesmo, nas suas habilidades, acreditar no potencial que você tem. É aquele sentimento que faz você sentir capaz de realizar qualquer coisa que você quiser, que é só questão de tempo até você conseguir alcançar os seus sonhos, porque você está dando conta do trabalho. Você olha para si e você sente orgulho. E aí você sente que você é capaz de enfrentar os desafios, de superar adversidades com muito mais facilidade. E isso pode ter um grande impacto na sua vida pessoal e profissional. E aí, como é que você pode desenvolver sua autoconfiança? Então, primeiro, defina os objetivos que você quer. O que você quer? Ter renda passiva o suficiente para alcançar a liberdade financeira? De quanto? Para você conseguir isso em 5 anos, você conseguiria só investindo parte do dinheiro que você tem trabalhando ou você precisa empreender? Se você definiu que você quer empreender, o objetivo de você empreender é com o quê? Em que mercado? Para qual público? Resolvendo qual dor? Entregando qual solução? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Monta um fucking vision board, sabe? Um quadro dos sonhos em que você coloca lá tudo o que você quer da vida, os carros, as casas, a mulher da sua vida, os filhos, ou o impacto social, ou então o presente que você vai dar para sua mãe, para o seu pai, a viagem que você vai viver com seus amigos. Coloca tudo isso que você mais quer para você entender que você vai precisar sacrificar várias coisas e vai doer, mas que você vai chegar lá porque é aquilo que está te movendo. Então define os seus objetivos e, segundo, tenha uma rotina que te empodera. O que é ter uma rotina que te empodera? É você fazer coisas dia após dia que mostram para você mesmo que você é capaz de dar conta do trabalho. Então, quando eu comecei a fazer aqui o YouTube, eu tinha a seguinte rotina: eu acordava 4h30 da manhã, ia dormir às 10 horas da noite e eu não saía, eu não bebia, eu deixava de fazer um monte de coisa, mas, por um lado, eu sentia falta dessas coisas que eu deixava de fazer, mas de outro eu me sentia bem. Eu começava a pensar, caramba, é óbvio que eu vou conseguir porque eu tô fazendo mais do que a maior parte das pessoas está fazendo. E aqui eu não tô dizendo eu tô fazendo mais do que a maior parte das pessoas está fazendo, simplesmente que eu tô acordando cedo, tá? Eu tô acordando cedo, eu tô sendo produtivo e aplicando o meu esforço em algo que realmente pode me trazer resultado. Porque estudar, abrir negócios escaláveis, produzir conteúdo falando sobre a minha experiência fazendo isso é algo que pode me trazer escala. Diferente de um padeiro que ganha salário mínimo e ele acorda no mesmo horário e trabalha tanto. Não quer dizer que é uma função menos honrável que ele
faz, simplesmente quer dizer que ele está aplicando o esforço dele, trabalhando muito, trabalhando duro em algo que não pode trazer escala. Então tenha uma rotina. Você não precisa ser tão agressivo quanto eu fui, mas pelo menos seja agressivo o suficiente para que isso te desafie e que seja mais do que o que você já está fazendo hoje. E outra, faça isso todos os dias, porque de nada adianta você ter uma baita disciplina para dar muita conta do trabalho em um dia e no outro você passa o dia inteiro na cama cansado porque você trabalhou muito no dia anterior. Existe um conceito do Jim Collins chamado de Marcha das 20 milhas, em que envolve uma história bem bacana, não vale falar aqui, mas a tese é basicamente o seguinte: não é que você precisa trabalhar até se esgotar, indo contra a sua saúde todos os dias. Você precisa progredir todos os dias. Só 20 milhas. Você não precisa marchar mais do que isso. São só 20 milhas. Se você chegou nas suas 20 milhas do dia, aquelas atividades que você garante que você tem que bater, então você pode dar como trabalho encerrado e agora deixar para o dia seguinte você marchar suas próximas 20 milhas. Porque se você em um dia marcha 30 milhas e no outro dia você está completamente exausto, não consegue fazer nada, então você não vai marchar milha nenhuma. Ou seja, é melhor que todo dia você esteja tendo pequenos progressos do que você realmente dar um baita gás em um dia e não conseguir fazer mais nada no outro. E com isso, número 6, comemore as pequenas conquistas. Talvez, apesar desse ter sido o número 6, ele tenha sido o item mais importante para você não só construir sua autoconfiança, mas como você também deixar de ter medo do fracasso. Às vezes a gente fica tão focado em quão longe está o nosso objetivo final, que a gente esquece de se lembrar pequenas vitórias ao longo do caminho. Você conseguiu escrever aquele roteiro, você conseguiu fazer aquele vídeo, você conseguiu contratar uma pessoa, você conseguiu preencher um documento, você conseguiu criar o primeiro BI, fazer sua primeira planilha, você conseguiu matar o primeiro curso, você conseguiu investir sua primeira quantidade de dinheiro. Todas essas são conquistas que devem ser celebradas. Imagina que você está correndo uma maratona. Você pode se concentrar tanto no quão longe está a linha de chegada que você esquece de apreciar a paisagem ao longo do percurso ou dos amigos e familiares que estão torcendo por você do lado de fora. Mas se você parar para prestar atenção nessas pequenas coisas, elas vão te ajudar a ficar motivado e confiante e te distrair de que realmente o objetivo final está longe, especialmente quando você estiver enfrentando dificuldades. E é um ciclo virtuoso até, porque você comemorando as pequenas coisinhas, você acaba entrando num processo de reforçar comportamentos e hábitos que te levam mais perto do seu objetivo. É como se você estivesse se pagando naquele momento de prazer por você estar abrindo mão de tanto e por você estar trabalhando tão duro. Mas, de novo, de nada adianta a gente querer trabalhar duro e ter os melhores hábitos se a gente não está desenvolvendo as habilidades necessárias que o mercado precisa. A única forma da gente conseguir ter qualquer esperança de conseguir fazer com que o nosso trabalho vingue proporcionalmente ao nosso esforço é desenvolvendo as habilidades que o mercado mais precisa. Por isso, vai aqui embaixo para você se tornar um assinante Level 5 para aprender sobre gestão, inovação, criatividade, tecnologia, negócios, marketing, tudo com a técnica e didática das jovens de passar conteúdo para que você consiga aprender as coisas mais complexas de forma simples e aplicável. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te vejo na Level 5. Talvez você esteja interessado em ver algum desses outros vídeos aqui. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse é o Jovem de Negócios.